Som. Som, 1, 2. Testando som, testando som. 1, 2. Você que abaixou o volume? Som. Som, 1, 2. Glória a Deus. Amém? Nós iremos iniciar. Glória a Deus, boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus aí para os irmãos que estão também online. Nós iremos iniciar essa aula de hamartiologia, tá bom? Hoje é a 5ª aula de hamartiologia, a doutrina do pecado. Nós iremos iniciar, vamos fazer uma oração nesse momento, em nome de Jesus. Vamos se pôr de pé, os irmãos que já estão aqui presentes, para a gente poder fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos diante da Tua presença para adorar o Teu nome, exaltar o Teu nome, para agradecer também ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado pelo ar que nós respiramos, obrigado a Deus querido por este momento a qual o Senhor tem proporcionado. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, Senhor, neste momento de ensinamento, de aprendizado da Tua palavra. Deus, toma a direção, Senhor, desse estudo, para que nós possamos compreender a Tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Então, irmãos, os irmãos estão com Bíblia aí? Amém. Então já fica a Bíblia preparada aí, daqui a pouco a gente vai ler alguns textos. Estamos aqui mais uma aula de hamartiologia, né, na nossa segunda-feira de estudo, aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vale da Bênção. Né, como já foi introduzido, harmatia é pecado, logia é estudo sobre o pecado. Então hoje nós iremos falar sobre as consequências e a trajetória do pecado. Pecado, né? E essa palavra pecado também pode ter aí os seus sinônimos, né? Avareza, soberba, e muitas outras aí. Então, quando nós falamos em pecado, tem várias coisas, tudo no mesmo bojo. Então, nós iremos ver qual é a trajetória. Como a gente já estudou em alguma outra matéria, no início do estudo, o pecado, ele se originou no céu. Amém? No céu. Então, aqui nós temos o Monte Santo de Deus, Deus assentado no Monte Santo, e aqui nós temos a congregação dos anjos. Congregação dos anjos. Anjos. Por quê? Porque o pecado iniciou aqui, iniciou no céu, quando o primeiro anjo, ele erra o alvo, né? Ele peca, e depois disso tudo, ele vai transferir o pecado dele, a vontade dele, para o homem aqui na terra, que foi feito imagem e semelhança de Deus, que nós temos aqui o Adão, o pecado se originou no céu, quando enche o coração de um anjo, esse anjo vai transferir esse mesmo desejo pecaminoso para o homem, e assim agora induzindo a mulher vai convencer o homem, e os dois irão pecar. E a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, todos os homens pecaram, como diz Romanos capítulo 3, verso 23, pois todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus.
Agora, depois que esse pecado ele sai aqui do céu, do coração desse anjo, e agora ele vem para a terra, para o coração do homem, nós vamos ver que agora essa consequência é que todos os homens agora começam a caminhar, sendo conduzido para a morte. Nós temos aí de Adão até Noé. Vou fazer aqui um barquinho. Vou colocar aqui Noé. E aqui ó, a gente vê toda a humanidade caminhando e sendo conduzida aqui, vivendo as consequências do pecado. Humanidade. Então o pecado que afetou a vida de Adão passou por toda a humanidade até chegar em Noé. Quando chega aqui em Noé, Deus ele vai dar um reset, Deus ele vai acabar com a humanidade, e daqui ele vai começar um novo pacto, daqui ele vai começar uma nova aliança. Só que essas 8 pessoas que foram salvas, elas são conduzidas, mas só que a semente do pecado também está influenciando na vida delas. Então agora, de Noé até Abraão, Deus vai fazer uma aliança, de Abraão vai vir Isaac, Jacó, vai vir José, e aí sim, dessa linhagem aqui, que é Isaac e Jacó, a gente vai ver Deus já planejando, Deus constituindo aqui uma nação que vai servir como exemplo, né, para todas as outras nações, que é o povo de Israel. Por isso Deus troca o nome ali de Jacó para Israel. Deus quer separar essa nação vai ser uma nação que será exemplo para todas as outras nações, para todas as demais nações. Só que, infelizmente, quando essa promessa que Deus fez para Abraão alcança o povo de Israel, mesmo assim o povo de Israel vai encher o coração com os deleites da vida, né, com as concupiscências que a palavra de Deus ela nos fala. Então, nós vamos ver essa trajetória, o pecado que originou-se no céu, no coração de um anjo que se rebela contra Deus. Ele vai transferir esse pecado para o coração do homem. O pecado vai afetar toda a humanidade, porque o pecado ele é um conquistador, ele não tem limites, ele é um conquistador, ele vai passando de geração para geração, vai afetar todos os homens. Deus vai ver graça em Noé, Deus vai fazer uma aliança com Noé, só que de Noé já está caminhando para uma linhagem, que é a linhagem do que vai surgir o povo judeu, porque em Abraão também é feita uma promessa, renovada aqui uma promessa em Abraão, e de Abraão vai vir Isaac, vai vir Jacó, de Jacó já vai caminhando ali para as 12 tribos, então das 12 tribos a gente já vai ter Moisés, e ali a gente vai ter os mandamentos. Então nesse período aqui a gente vê o pecado ele sobressaindo, a gente vê o pecado ele tendo vitória, todo esse período aqui da humanidade o pecado está tendo vitória. Todos os homens nascem e morrem, todos os homens agora passam por essa condenação, por quê? Porque são descendentes de Adão. O mesmo pecado que colocou limite, que poldou a vida de Adão, é o mesmo pecado que agora vai começar a poldar a vida de toda a humanidade. Aí Deus ele vai constituir as leis, para que por intermédio das leis, o povo pudesse se achegar a Deus, né? A intenção da lei era de aproximar o povo de Deus. Só que a lei, ela não vai conseguir exercer a sua função. E aí nós esperamos até o momento em que Cristo ele se manifesta, porque em Cristo, aí sim, a morte ela vai perder, o pecado vai perder ali a sua força. Então vou colocar aqui Jesus, tá? Então Jesus está aqui na cruz, nós vemos essa trajetória, a lei, aqui essa lei é conhecida como lei mosaica, né, que é a lei de Moisés. Aqui nessa lei já vai estar constituído o que Deus vai fazer para poder
pelo menos cobrir o pecado da humanidade, porque por causa do pecado o povo já não pode mais se relacionar com Deus. Quando a gente vê esse período aqui, o período da criação, quando a gente vê o Adão aqui dentro do jardim, e a Bíblia fala que havia 4 rios, e esses 4 rios estavam cercando mesmo aonde Adão estava. Adão, ele estava aqui, ó. O rio estava cercando. Porque qual é a intenção aqui de Deus? Como Adão ele já foi criado grande, ele precisava amadurecer, ele precisava adquirir uma experiência. Deus nunca ia manter Adão preso dentro desse quadrado, mas é que o jardim no Éden tratava-se do quê? De algo para proteger a vida de Adão. Assim como a gente, quando quer proteger alguma coisa, a gente coloca em lugar específico, Deus colocou Adão dentro do jardim, cercou com os rios, porque Deus estava preservando a vida de Adão, até que Adão viesse alcançar a maturidade e pudesse sair para fora, e assim ia exercer aquilo que Deus deu para ele exercer. Então, nesse período aqui em que o Adão foi criado e colocado dentro do jardim, aqui nada mais é do que Deus preservando a vida de Adão, até que Adão alcançasse aí a sua maturidade e pudesse, então, sair do jardim, porque Deus, ele faz assim com a gente, irmãos. Deus, quando nós nos aproximamos dele, quando nós nos achegamos até ele, Deus, ele sempre vai preparar um lugar de proteção. Deus, ele sempre vai preparar um lugar para nos proteger, porque a intenção de Deus é nos guardar, porque nesse período em que nós estaremos guardados, o que Deus vai fazer? Ele vai trabalhar dentro do nosso coração, ele vai trabalhar dentro da nossa visão espiritual, para que quando a gente possa sair desse quadrado, a gente tenha uma maturidade para enfrentar as coisas que vai ter lá fora. É por isso que a promessa para os discípulos é ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Por quê? É um lugar de proteção. Aonde que é a proteção? Jerusalém. Deus queria manter os discípulos em Jerusalém, até que os discípulos pudessem ter ali o cumprimento da promessa, e assim eles pudessem ir para Samaria, né, e até os confins da terra, como é a promessa, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, e depois ir, né, para Samaria, para Judéias e para os confins da terra. Então nós precisamos entender qual é o tempo que nós estamos vivendo, que às vezes o tempo que nós estamos vivendo é o tempo de proteção, é o tempo que Deus quer nos guardar, é o tempo que Deus quer nos esconder. Tem muitas pessoas que não conseguem discernir esse tempo, irmãos, e porque não discernem esse tempo, eles não conseguem romper na vida espiritual. Tem momento que Deus vai preservar você na caverna de Adulão. Tem momentos que Deus vai preservar você, por exemplo, do lado do Querite. Tem momento que Deus vai preservar você, as pessoas não vão te ver. Você vai achar assim, as pessoas não me veem, ninguém me convida para louvar, ninguém me convida para pregar. Mas não é o período da proteção em que Deus está guardando. Quando Deus ele fala assim, não come do fruto do conhecimento do bem e do mal, aquela proteção que Deus tinha colocado aqui para ele, você pode ter certeza, depois que ele fosse aprovado por Deus, depois que ele fosse eleito, ele poderia com toda certeza comer do fruto e não tinha problema nenhum. O problema é que ele fez isso de forma prematura, comeu antes do tempo. É o que acontece com muitas pessoas. É tempo dela ficar sentada, é tempo dela aprender, é tempo dela estar observando o que está acontecendo ao redor, mas ela quer pular a etapa. Por isso que a visão de Jacó, ele viu uma escada. Glória a Deus. Vê aí, tá com som. Som. Glória a Deus. Irmãos, tivemos aqui um probleminha, saiu da transmissão, mas estamos voltando aqui com a transmissão de novo, tá bom? Então, como a gente estava conversando, o lugar de proteção. Por isso que quando Jacó ele tem aquela visão, né, em Gênesis 28, ele vê uma escada e não um elevador, porque a escada tem que subir degrau. Deus ele quer que nós vamos galgando degraus na presença de Deus. Então precisamos entender o lugar de proteção, porque dentro do lugar de proteção, não é porque estamos no lugar de proteção que nós não seremos tentados.
Não é porque nós estamos no lugar de proteção que nós estamos isentos de passar prova, provação, viver deserto, viver vale. Mesmo no lugar de proteção, nós seremos tentados, nós seremos provados. Só que quando o diabo ele vir nos provar, nos tentar dentro desse ambiente, nós precisamos estar alicerçados na experiência que nós temos com Deus. Porque a Bíblia diz que Deus descia na viração do dia para conversar com Adão. Então Adão tinha uma experiência com Deus. Nós precisamos sustentar a nossa posição na experiência que nós temos com Deus. Então a Bíblia diz assim, ó, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então nós precisamos resistir o diabo no lugar de proteção, aonde Deus nos colocou. Então, Deus coloca Adão no lugar de proteção, só que a serpente, ela consegue adentrar esse lugar de proteção. Nesse lugar de proteção, ela vai encher o coração de Eva, depois Eva vai induzir o seu esposo, e agora sim, pecando o homem, o pecado vai passar por toda a humanidade, é o que nós estamos vendo aqui. Nós vemos o pecado de Adão até Noé, ele aumentou de uma forma terrível, que a Bíblia diz que o cheiro do pecado chegava com cheiros terríveis diante das narinas de Deus, a ponto de Deus acabar com a humanidade. Deus precisou acabar com a humanidade para começar então agora um novo projeto, um novo propósito. Aí Deus preserva Noé e a sua família, Deus faz uma promessa para Noé, de Noé vem Sem, vem Jafé, vem Cã. Daqui nós vamos ver já a linhagem de Abraão, Deus renovando aqui uma promessa com Abraão. De Abraão vem a linhagem de Israel. Para as 12 tribos Deus entrega as leis. As leis nós vamos ver aí, que através das leis vai ter a morte de animais, porque o sangue do animal ele vinha e cobria, né, o pecado da humanidade. Então, para que a humanidade pudesse se relacionar com Deus, ela precisava passar pelo ritual, né, pelo ritual aqui da lei cerimonial. Só que quando Jesus ele se manifesta e morre na cruz do Calvário, nesse momento aqui, o pecado ele perde força. Ele perde força. Por quê? Porque Jesus aqui, ele já está cumprindo algo que é poderoso, ele está comprando a humanidade, ele está pagando o preço, já que o salário do pecado é a morte, né? E aqui todos pecaram, então ninguém tem poder para poder resgatar ninguém. Jesus ele vem sem pecado ele tem poder para poder pagar a dívida que a humanidade já tinha acumulado com o decorrer aí dos anos que tinham se passado. Então em Jesus, uma das etapas da lei é abolida. Então quando a gente ouvir falar assim, Jesus aboliu a lei, qual foi a lei que Jesus aboliu? Qual foi a lei que não vale mais? É a lei do cerimonial. Agora não precisa mais matar animal, não precisa mais derramar sangue de animal para cobrir o pecado da humanidade, porque Jesus ele veio e agora com o sangue de Jesus ele arrancou o pecado da humanidade, como João o Batista ele vai dizer, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui, irmãos, Jesus ele veio e nessa esfera aqui, ó, quando ele morre lá na cruz do Calvário e ressuscita ao terceiro dia, aqui se inicia o período da graça. Aqui se inicia o período da graça. Agora, nesse momento aqui, a lei cerimonial foi abolida. A lei mosaica ainda continua, os 10 mandamentos continuam. Jesus vai resumir os 10 mandamentos. Jesus vai dizer, olha, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas a lei cerimonial Jesus aboliu. Não precisa mais matar animal, não precisa mais derramar sangue, por causa que o sacrifício perfeito, ele acontece aqui. Amém? Os irmãos estão pegando aí? Tá? Tá? Então tá bom. Então, ó, o pecado ele veio, o pecado entrou aqui no primeiro homem, passou por toda a humanidade. Nesse período aqui, o pecado ele é um conquistador, ele não tem barreira, não tem fronteira, não tem inimigo que consegue parar o pecado. Nasce homens poderosos, esses homens também estão debaixo do jugo do pecado, até o momento em que se manifesta Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, abolindo assim a lei cerimonial. Não precisa mais ter matança de animal, o sangue do animal não tem mais valia. A partir desse momento, agora a nossa salvação está mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Então, se nós estamos em Cristo, estamos cobertos pelo seu sangue, o pecado, a força do pecado já não tem mais poder sobre nós. Pastor, então se o salário do pecado é a morte,
Jesus, ele vence aqui porque ele leva agora sobre si todo o pecado da humanidade. Então, a partir desse momento, agora o homem não vai mais morrer? Claro que vai morrer. Só que agora a nossa esperança é que quando nós morremos, o corpo volta para o pó, mas no mesmo instante a nossa alma ela é levada para o paraíso. No caso do justo, quem morreu em Cristo Jesus é salvo, não passa por julgamento. Você vai passar pelo tribunal de Cristo para você receber galardão. Mas julgamento não, julgamento vai ser para as nações, para os ímpios, para aqueles que não quiseram mais, que não quiseram saber de Cristo. Amém? Pegou isso daí? Eu vou apagar essa parte aí. Tá tudo certo? Então tá. Então vou falar mais uma vez aqui e a gente já vai apagar. O pecado, ele é errar o alvo. O pecado originou-se no céu, quando Lúcifer deixa o seu coração se encher de orgulho e de soberba e de altivez. Ele começa agora a querer ser igual a Deus. Ele não queria ser maior que Deus, ele queria ser igual a Deus. E aí, o pecado nasce no coração desse anjo. Esse anjo, ele é expulso do céu, ele vai para as regiões celestiais. Nas regiões celestiais, ele atua junto com os anjos caídos. E agora, quando Deus cria o homem, ele desce até o paraíso, ele enche o coração do homem, o homem peca igual aquele anjo pecou quando estava no céu. Porque se você vê, olha aqui, as coisas como são muito parecidas. Isso daqui era chamado de Éden celestial. Éden celestial. E aqui, ó, Éden terreno. Éden celestial e Éden terreno. Então nós temos aí o Éden celestial, aonde Lúcifer deixou seu coração se encher e pecou, e nós temos também o Éden terreno, aonde Adão deixou seu coração se encher e assim também acabou sendo expulso. Da mesma forma que Lúcifer foi expulso do Éden celestial, foi lançado para as regiões celestiais, o homem também foi expulso do Jardim do Éden. Agora ele não pode mais voltar para o Jardim do Éden. Só que a única diferença aqui é que Satanás, quando o Lúcifer, quando ele foi expulso, quando ele foi expulso aqui, para ele não tem mais jeito. Para ele já acabou. Para ele aqui, ó, não tem mais como reverter isso daí. Só que para o homem não, para o homem tem. O homem pode agora voltar para aquele lugar de delícia, para o lugar de proteção. E como que o homem vai voltar para o lugar de proteção? Por intermédio de Cristo Jesus. Porque agora Jesus, ele abriu um novo e vivo caminho. Esse novo e vivo caminho é devolvendo o homem para o estado que ele era antes da queda, né? Então nós podemos voltar. A questão aqui é o seguinte: como que Deus vai fazer julgamento desses homens de Adão até Cristo? Ou melhor, de Adão até o período da lei, se nesse período não tinha lei? Se aqui não tinha lei para dizer o que é certo e o que é errado, como é que Deus vai julgar esse povo? Tudo por causa do fruto que o Adão comeu aqui, ó, dentro do jardim. O fruto do conhecimento do bem e do mal. Agora sim, o homem comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele consegue discernir o que é certo e o que é errado. Então, mesmo sem lei, o homem, nesse período aqui, o homem já consegue diferenciar o que é certo e o que é errado. O homem sabe o que é certo, o homem sabe o que é errado. Só que ele não tem força para lutar contra o que é errado, porque aqui o espírito dele está morto. Aqui o espírito dele já não tem vida, né? Mas aqui ele sabe diferenciar o que é certo e o que é errado. E aí, quando a lei vem, a lei ela vem para poder aproximar o homem aí de Deus. Amém? Pode apagar aqui então, para a gente continuar? Então eu vou apagar aí. Eu vou pedir que os irmãos que estão com a Bíblia aí abram em João capítulo 3. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 3. João, capítulo de número 3.
Se alguém encontrar aí e conseguir fazer a leitura para mim, João capítulo 3, o verso de número 4 e o verso de número 5. Pode ler. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrasou Jesus: em verdade, te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Glória a Deus. João capítulo 3, verso 4 e 5. Então aqui agora a gente vai entender algo tremendo. Eu vou desenhar aqui o homem tripartido, que fica mais fácil da gente poder entender. Ó. Aqui, espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Então aqui ó, nós temos o homem tripartido, né? Aqui eu vou colocar homem natural, os irmãos entenderem. Homem natural e o homem espiritual. Então nós temos aqui ó, o homem natural e o homem espiritual. Olha como é que está aí, ó, João capítulo 3, verso de número 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Olha o verso 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O verso 6 de vocês aí, a última palavrinha, Espírito, tem uma diferença? Um Espírito com E maiúsculo e um Espírito com E minúsculo? Todas de vocês têm? Então tá, quando está o Espírito com E maiúsculo, está falando do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Quando está o Espírito com letra minúscula, tem dois Espíritos na Bíblia que tem letra minúscula. O Espírito do homem e o Espírito de demônios, o Espírito caídos, né? Espírito demoníaco. Só que quando a gente lê o contexto, a gente já consegue saber que aqui está falando do Espírito do homem. Então no verso 6 tem um segredo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ó, aqui está Deus. Aqui está Deus. Quando a eternidade, quando Deus habitava na eternidade, como diz lá em Timóteo, e ele habitava na sua luz inacessível, as coisas ainda não foi criada. Então existia Deus, ele vivia tranquilamente. Ele vai criar os anjos vão passar por eleição, no período da eleição que é aqui no Monte Santo, os anjos lá vai ter a eleição, Lúcifer vai cair, vai levar a terça parte. Quando Deus vem criar a terra, aquilo que é visível, quando Deus ele cria o homem, aqui ó, tem um cordão umbilical. Tem um cordão umbilical aqui, ó, de Deus para o homem. Tem um cordão umbilical. Só que quando Lúcifer ele enche o coração de Adão e Adão peca, que pecado é errar o alvo, esse cordão umbilical ele é cortado. Já não tem mais conexão entre Deus e o homem. O homem agora passa por uma morte espiritual, está esperando a morte física, e depois da morte física segue-se a condenação eterna. Então, para o homem natural, o que resta para ele é a morte. Por quê? Nós lemos aqui Jesus explicando para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. Então, o que é nascido da carne, irmãos, é natural. Ele não tem ligação com Deus, ele não sabe discernir as coisas espirituais. O espírito dele já está morto. Agora a alma dele, a alma é aquilo que nós somos. A alma é o que eu sou. Eu sou a alma, que tem um corpo, tem um espírito e habita num corpo. A alma, como o espírito humano está morto, a alma se agarra com a carne. Aqui, ó. Agora a alma está casada com a carne.
casada com a carne. A alma vai fazer aquilo que é prazeroso para a carne. Por quê? Porque já houve aqui uma morte espiritual. Já houve uma morte espiritual. A morte, ela acontece também nesses 3 estágios. Primeiro a morte espiritual, depois a morte física e por último a morte eterna. Porque a morte eterna é o que vai acontecer com a alma, com aquilo que nós somos. Por isso que aquele versículo de Eclesiastes que fala, o corpo volta para o pó e o espírito para Deus que o deu. Porque o espírito, ele pertence a Deus, é o que Deus soprou quando ele cria o homem lá dentro do jardim. O que Deus sopra é o espírito, e nesse momento que o espírito ele entra em contato com a carne, gera a alma, que é aquilo que nós somos. É nesse momento que a alma passa a existir. E ali sim, aqui está os nossos sentimentos, nosso intelecto e tudo mais. O nosso caráter está tudo aqui na alma. Então o espírito volta para Deus porque o espírito pertence a Deus. O diabo, o demônio nenhum nunca vai possuir ninguém no espírito, irmão. O demônio nunca vai possuir ninguém no espírito. O nível mais avançado de possessão é na alma. O nível mais avançado. E quando o demônio possui a alma da pessoa, é aquilo que aconteceu com o endemoniado gadareno. Prisões não suporta, é dia e noite sobre atividade demoníaca. O último estágio da possessão é na alma. Não, caiu na alma, acabou. O espírito ele nunca possui, porque o espírito pertence a Deus. O espírito, os irmãos sabem o que é caixa preta de avião? Caixa preta de avião é uma caixa pequena assim, ó, e ela é laranja. Tudo que acontece no avião fica registrado ali. Você percebe que o avião ele pode cair, acabar, moer tudo. A caixa preta fica intacta. Porque tudo que aconteceu está registrado aqui. O espírito do homem é uma caixa preta que Deus colocou. Tudo que acontece vai estar registrado no espírito. O espírito volta para Deus, Deus ele tem com que justificar ou condenar você. Porque tudo que você fez está registrado no teu espírito. Tá? Então, ó, o que é nascido da carne é homem natural. Ele já está condenado à morte. Por quê? O que é nascido da carne é carne. Carne é carne, irmãos. Agora, o que é nascido do espírito, é espírito. Aí, para esse daqui já não há mais condenação. Se aqui a consequência de quem é nascido na carne é a morte, para quem é nascido do espírito é a vida. Olha agora que legal isso aqui. O homem nasce morrendo. Cada vez que você completa 1 ano de idade, a gente comemora tudo, mas na verdade você está mais perto da sua morte. Cada dia que passa está mais perto da sua morte. Então o homem nasce morrendo. No novo nascimento, você não precisa morrer. Você morre para viver. Então cada dia que passa você está mais perto da vida. Cada dia que passa aqui você está mais perto da morte. Cada dia que passa aqui você está mais perto da vida. Aqui o homem nasce morrendo, aqui o homem morre nascendo. Novidade de vida. Aqui tem um começo, um meio e um fim. Aqui não. Só tem começo, não tem fim. Porque quando você é homem espiritual, a eternidade já começou para você. A eternidade já começou para você. Abre aí Romanos capítulo 8. Romanos capítulo de número 8. Do verso 5 até o verso de número 10. Ó, e isso daqui é interessante, porque depois eu vou ver se a gente consegue fazer uns estudos aí, a gente pelo menos comentar cada livro da Bíblia. E comentar assim, capítulo por capítulo, não vai ser versículo por versículo, é capítulo por capítulo. O capítulo 7 de Romanos, Paulo está falando como religioso. Quando você lê o capítulo 7 ali, você vê um religioso falando. Ele está falando como religioso. Mas quando você lê o capítulo 8, ele está falando de espiritual. Uma pessoa que é espiritual. Então, se você pegar o capítulo 7, você vê um religioso falando. E se você pegar um capítulo 8, você vê uma pessoa espiritual falando. Uma pessoa que é nascida de novo. Ó, capítulo 8, de Romanos, do 5 até o 10. Está escrito assim, ó. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então aqui eu já vou corrigir, ó. Coloquei vida
é vida e paz. Tá? Verso 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade e nem pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, olha aqui algumas verdades que a gente consegue tirar do texto que a gente acabou de ler. O verso 5 está dizendo, que há uma inclinação. Então, o homem natural, ele tem uma inclinação, e o homem espiritual, ele tem outra inclinação. Essa inclinação do homem natural, vou colocar aqui, inclinação, é para a morte, tá? Essa inclinação é para a morte. Então, o homem natural, ele não quer saber das coisas de Deus. Ele não tem prazer nas coisas de Deus. Porque ele tá inclinado. É a mesma coisa que você pegar um chão e ele estiver fora do nível, ele vai inclinar para onde tem caída. Então, o homem aqui tem caída para a morte. A inclinação dele é para a morte. Então, o verso 5 aí está deixando bem claro que os que são nascidos da carne, é o que Jesus estava conversando com Nicodemos. Os que é nascido da carne não tem pacto com Deus, não tem aliança com Deus, eles são inclinados para a morte, tá? Os que são nascidos da carne têm inclinação para a morte. E eles almejam as coisas da carne. Verso 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, aquele que é espiritual, ele também tem uma inclinação. E a inclinação dele é para a vida. Agora, aqui tem um segredo. Quando uma pessoa é natural, não tem o Espírito Santo, tudo que ela vai fazer está inclinado para a morte. Quando a pessoa é espiritual, tudo que ela vai fazer está voltado para a vida e para a paz. Aí você entende por que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem desejo de ganhar almas para o reino de Deus. Você vai ver porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não entra em confusão. Ela tenta amenizar as coisas, ela tenta trazer paz. Por quê? É a inclinação, irmão. É a inclinação. Agora, uma pessoa que está sempre envolvida em brigas, em contendas, em fofoca, aqui, é carne. Então, como que eu sei diferenciar uma pessoa que é natural e uma que é espiritual? O natural, ele produz obras da carne. O espiritual, fruto do Espírito. Então, a partir disso aqui, eu já consigo discernir aí quem é quem na presença de Deus, tá? Então, verso 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade com Deus. Então, o homem carnal, ele é inimigo. Ele é inimigo de Deus. Então, irmão, isso aqui, quando fala o homem natural, não estamos falando só de coisas envolvidas com igreja. É em tudo. Você pode ver que hoje tem pessoas que são muito estudiosas, pessoas que são astrofísicas aí, mas não acreditam em Deus. Por quê? Porque as pessoas naturais, elas se tornam inimigas de Deus. Não é que não acredita, eles colocam uma barreira. Eu não quero acreditar. Para mim, Deus não existe. Então, a pessoa que é carnal, ela vai ter uma inclinação, ela vai produzir obras da carne, e ela vai ter uma inclinação para a morte, e ela também é inimiga de Deus. E no verso 7 fala como é que uma pessoa se torna inimigo de Deus. Finalzinho do verso 7 aí. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porque como que a lei de Deus vai operar na carne? Não opera. Não opera na carne de jeito nenhum. Então, para essa pessoa natural, só tem uma escapatória. Ela precisa de um mediador. E o mediador é o sacerdote. Vocês lembram que o sacerdote ia oferecer sacrifício em favor do povo? Então, essa pessoa natural, ela precisa. Esse papo aí, eu não preciso de igreja, eu sou a igreja, isso é furado, irmãos. Porque todos nós chegamos dessa maneira aqui na presença de Deus, pessoas naturais. Nós precisamos de igreja sim. Porque a igreja a gente vai encontrar um mediador. Esse mediador que eu falo, não estou falando em nível de salvação.
porque o único mediador é Cristo. Mas aqui esse mediador é o que vai interceder por nós diante de Deus, no sentido do que? Vai nos ensinar, vai trazer a palavra de Deus, vai nos ensinar como se comportar na presença do Senhor, como devemos obedecer a palavra de Deus. Aí agora aqui tem um segredo, Quem já ouviu o pregador falar assim, o sumo sacerdote, para entrar na presença de Deus, precisava amarrar uma corda na cintura, colocar um sininho, porque se morresse lá dentro, a pessoa puxava. Mentira. Isso daí é mentira. Ninguém sabe dizer de onde apareceu isso aí. Na Bíblia não está escrito. E livro de historiadores respeitado, você não encontra isso daí. Sabe por que é mentira? Porque o sumo sacerdote, para entrar na presença de Deus, era uma vez por ano. E sabe o que fazia, o que dava validade na ação que ele ia fazer? Ele tinha que matar um animal por ele. Ele sacrificava um animal por ele. E lembra que o sangue do animal cobria o pecado do homem? Então, por um tempo, Deus não viu o pecado do homem, porque estava coberto. Então, essa história você não vai encontrar na Bíblia. Não tem escrito na Bíblia. Que o sumo sacerdote tinha que amarrar uma corda na cintura, cheio de sininho, porque se parasse o barulho do sininho, que estava morto, aí como ninguém podia entrar lá, puxava com a corda. Mentira. Porque pro sacerdote, o sumo sacerdote entrar, ele oferecia um sacrifício, e o sangue do sacrifício cobria o pecado. Então, não tinha como. Naquele período, Deus não via pecado nele. O sangue estava cobrindo. Então, isso daí é mentira. Isso daí é até bonito no altar você falar, mexe com o emocional de alguém, mas não é bíblico. Tá bom? E quando nós vemos esse processo aqui, o sangue ele cobre. Mas quando nós olhamos para Cristo, o sacrifício que Cristo fez, não só cobre como tira. O sangue de Cristo, ele tira o pecado do mundo. Então, a gente leu o verso 7, vamos para o verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por que não pode agradar a Deus? Porque as obras que gera a pessoa que está na carne, são obras que têm cheiro de morte e são obras da carne, né? Aí a gente tem lá em Gálatas lá toda a descrição, porfia, e tantas outras lá que agora eu não lembro assim de cabeça. Então, a pessoa quando ela está na carne, o homem natural, não pode agradar a Deus. Quem pode agradar a Deus? Só o homem espiritual, porque ele agrada a Deus através do fruto do Espírito. Por isso... Isso, Tiago fala. Uhum. Muito bom. Tiago ele vai deixar bem claro. Ele vai falar para uma geração, ele vai falar assim, geração de adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus e quem é amigo de Deus se torna inimigo do mundo? Por causa daquilo que você produz. Verso de número 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O homem que é espiritual, o Espírito de Deus habita aqui, ó, dentro do espírito humano. Então aqui ó, nós temos o espírito humano e aqui nós temos o Espírito Santo habitando no mesmo lugar. Então aqui ó, é preenchido. Toda essa parte do homem aqui é preenchida. Ó. Aqui o homem ele tem um relacionamento direto com Deus. Então esse relacionamento que foi cortado por causa do pecado, o homem espiritual ele é restaurado. O Espírito Santo vem habitar aqui. Aí esse Espírito que está aqui habitando dentro do espírito humano é o que vai conduzir as suas vontades, aquilo que você é, a sua alma. A sua alma vai seguir agora o que o Espírito Santo vai conduzir. Então você não é mais, lembra aqui, ó, casado com a carne? Aqui você é casado com o Espírito. Tá? O homem natural casado com a carne, o homem espiritual casado com o Espírito. O homem natural faz as coisas da carne, o homem espiritual faz as coisas do Espírito. Então, quando você faz as coisas do Espírito, você está agradando a Deus. Deus está vendo em você, está vendo que você está se moldando segundo os padrões de Deus.
Agora, isso daqui, ó, eu coloquei o homem tripartido aqui, em 3 dimensões, porque é a forma mais fácil da gente entender e é aquilo que a gente cria. A nossa teologia, a teologia todinha é tridimensional. O homem é alma, espírito e corpo, tá? Então, quando o homem peca, o espírito dele está morto, então ele é corpo e alma, então ele faz as vontades da carne, e nas vontades da carne é tudo isso que a gente vê. Até o Isaías vai profetizar dizendo assim, que a justiça do homem para Deus é como trapo de imundícia, porque o homem não consegue fazer nada bom, irmão, se não estiver ligado em Deus, se o Espírito de Deus não o conduzir, porque até aquilo que o homem está fazendo, que ele acha que é bom, é errado porque ele está usando de egoísmo. Às vezes ele está fazendo, mas o benefício é só ele. Nós sempre fomos chamados para poder abençoar outras pessoas. Então não tem como. Aí a pessoa pode falar assim, ó, eu não mato, eu não roubo, eu não engano. Já começa errado aí, porque tem muito eu não mato, eu não roubo, eu não engano. É o que Lúcifer queria. Eu quero ser igual a Deus, eu quero ter um trono igual a Deus. É muito eu. Quando começa a entrar muito eu, pessoa natural. É por isso que a oração do Pai Nosso é Pai Nosso, não Pai Meu. É sempre levando para essa parte de comunhão, koinonia, tá bom? Então aqui nós temos o homem natural e o homem espiritual. Então nós estamos aí no verso 9, o verso 10 de Romanos 8. Está escrito assim, ó. E se Cristo está em vós... E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Olha o verso 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós... Olha o segredo aqui, irmãos. Olha o que está escrito no verso 11. Se o Espírito, está com E maiúsculo, o Espírito de Deus, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, habita aqui, ó, no espírito humano. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então, lembra que eu falei? Esse aqui tem uma condenação, é a morte. A condenação desse aqui é a morte. O que ele vai gerar é morte. Isso aqui vai gerar vida. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o que habita aqui. Se ele é o que habita aqui, é ele que traz para a gente essa promessa, que mesmo depois de morto, nós iremos ressuscitar. Aí aqui nós temos aqui a promessa da ressurreição. Tá? Nós lemos no verso 11. Se o Espírito de Deus habita, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos habita em nós, ele vai vivificar o nosso corpo. Então, ó, o nosso Espírito nasceu de novo, a nossa alma, ela é transformada e o nosso corpo, ele é ressuscitado e agora glorificado, assim como o de Cristo, tá? Então, o Espírito, ele nasce de novo. O novo nascimento é no Espírito. A nossa alma, ela passa por uma transformação. O nosso espírito é imediato. Você veio aqui na igreja, ouviu a palavra, aceitou Jesus, o Espírito Santo veio habitar dentro do seu espírito. Então, quando o Espírito Santo vem habitar no seu espírito, o seu espírito já nasce de novo. É automático. Levantou a mão, aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo veio habitar. Isso aqui é de imediato, é na hora que você aceitar Jesus. A alma não, irmãos. A alma, ela tem um processo, é gradativo. Por quê? Tiago vai dizer que a nossa alma ela é transformada mediante ao ouvir a palavra de Deus. Por isso que é necessário a gente estar sempre na igreja, em assembleia, cultuando. Por quê? Com a pregação da palavra de Deus, a sua alma é transformada. Tem pessoas que às vezes estão 10 anos na igreja, de repente ela ouve uma pregação e ela fala assim, nossa, eu não sabia que era desse jeito. Porque ela está sempre aprendendo, todo culto ela está aprendendo. E aí a sua alma está sendo... Por quê? Porque a sua alma, ela tem uma experiência, a experiência que ela viveu quando você era homem natural. Se você aceitou Jesus com 15 anos, então você tem 15 anos de bagagem aí, ó, vivendo as obras da carne. Então você precisa ser moldado pelo Espírito de Deus, para que esses 15 anos que você viveu na carne, não venha influenciar o resto que você tem para viver no Espírito. O homem natural, para Deus, ele só existe. O homem natural para Deus só existe. Mas o homem espiritual para Deus, a Bíblia diz que Deus conta os dias. O salmista ele vai falar assim, Senhor, me ensina a contar os meus dias, porque esse é o homem espiritual. O homem espiritual, Deus conhece os seus dias, Deus conta os seus anos, ele tem prazer
na vida, ele tem prazer na morte do justo. Por quê? Quando um justo morre, até quando o justo morre, ele ganha alma. Porque tem pessoas que, eu já escutei testemunho, pessoas que se converteu porque viu um grande homem de Deus, que morreu, e aí falou assim, o homem conseguiu sempre estar firme na presença de Deus, e aí ele ganha alma mesmo na sua morte. Mas o homem natural não, o homem natural, para Deus, ele só existe. Ele existe e ele vai sumir. Ele é que nem a erva do campo. Hoje está aqui e amanhã não existe mais. Hã? Isso. Lembrando, é igual aquela história do rico e do Lázaro. O ímpio morre, ele vai direto para o inferno, para o lugar de tormento. O inferno não existe ainda, não foi inaugurado, vai para o lugar de tormento. O justo, o homem espiritual, os anjos pegam e levam ele para o paraíso. Tá? Então isso daí a gente precisa ter bem claro aí na nossa mente. Então aqui, ó, o homem natural, ele tem uma consequência, que é a consequência do pecado, que é a morte, tá bom? Então, homem natural, ele vive a consequência do pecado, e a consequência do pecado é a morte. O homem espiritual, ele quebra a consequência do pecado, já não gera mais morte, agora gera vida. Tá bom? Os irmãos pegaram aí? Tem alguma dúvida em relação a isso? A gente vai apagar. A gente está sujeito a uma só morte, né? Sim. Súbita, né? Que é carnal, né? Mas aí quem está voltado para o natural acaba passando por duas, né? Porque a primeira morte já ocorreu, o espírito dele está morto. Aí a segunda morte é a física e a terceira é a morte eterna. Porque o que é a morte? Separação. No caso, separação de Deus. São três. Por causa da gente ser tripartido. A primeira morte é no espírito. Porque o seu espírito está morto, ele vai gerar morte para o corpo. A segunda morte é no corpo. E a terceira morte é na alma. Por quê? Porque se você não se arrepender, a sua alma, ela vai passar por essa morte eterna, que é a separação de Deus. Então nós vamos falar dele agora. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Vou apagar isso aqui, tá? 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 2. 1 aos Coríntios, capítulo 2. Do verso 9 até o verso de número 16. E aqui, ó, a gente vai ter 3 pessoas. Quem pode ler aí o 1 Coríntios? Isso, por favor. Do 9 até o 16, tá? Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para o que o ama. Mas Deus ora revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? E nele está, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não sabemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus.
as quais também falarão, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com a espiritual. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que o espiritual disse, vem tudo, e ele ninguém a discernir, porque quem conheceu a mente do... Acabou? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. O senhor está assim? Isso daí, ó. A gente depois vai fazer bibliologia, aí a gente vai ver. Amém? Ó, Paulo, ele está falando, quem nunca pregou esse versículo aqui de forma errada? Quer ver? O verso de número 9. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são os que Deus preparou para aqueles que o amam. Muita gente já falou disso aqui de forma material, aplicando em forma material. Isso aqui não tem nada a ver com forma material, irmão. Isso aqui é espiritual. O que Paulo está dizendo aqui, ó, que o que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, nem subiu o coração do homem, são coisas espirituais, coisas que Deus só vai revelar para quem é espiritual. Coisa que você nunca imaginou que... Tem coisa que a gente fala aqui nos estudos aqui, que tem gente que nunca ouviu falar. Então, você já nunca ouviu falar. Nunca chegou na sua mente, nem no seu coração. Mas o Espírito Santo, ele revela. Ó, existe duas palavrinhas que é muito conhecido em nosso meio: sabedoria e conhecimento. Conhecimento, ele está em relação horizontal. Sabedoria, ele está no posicionamento vertical. O conhecimento é o que nós estamos adquirindo aqui, ó. Estamos estudando, estamos adquirindo conhecimento de coisas espirituais da parte de Deus, pelas Escrituras. Só que sabedoria, quem dá é Deus. Por isso que Salomão, ele pede sabedoria. A pessoa não consegue adquirir sabedoria se não for por intermédio de Deus. O conhecimento você consegue adquirir. Você adquire conhecimento, você consegue se aperfeiçoar em tal área. Mas sabedoria é um relacionamento aqui, ó, de experiência com Deus. É só o Espírito de Deus que consegue dar sabedoria para o homem. Tem gente, irmãos, que tem dom, conhece, tem dom de ensinar, a pessoa fica impressionada, mas se essa pessoa não tem o Espírito de Deus, ela não tem sabedoria, tá? Como que a gente consegue diferenciar uma coisa da outra? Uma pessoa pode chegar para você e falar assim, você conhece fulano? Ah, eu conheço. Você sabe se ele trabalha com tal coisa? Ah, não sei. Não convivo com essa pessoa. Eu conheço, mas não convivo. Porque conhecimento, você pode conhecer a pessoa por rede social, você pode ter ouvido falar, eu conheço, já ouvi falar. Sabe se a pessoa faz tal coisa? Ah, não, porque isso aí já é um relacionamento mais próximo. Então, sabedoria fala disso, fala de aproximação, de envolvimento e relacionamento. Ó, capítulo 2, verso 9, então está falando aquilo que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu o coração do homem, não tem nada a ver com coisa material, não tem nada a ver com carro, não tem nada a ver com casa, não tem nada a ver com... É espiritual, é das coisas de Deus. Paulo está falando das coisas de Deus. O verso 10, mas Deus nos tem revelado pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Então, como que nós adquirimos essa sabedoria? Por intermédio do Espírito de Deus. Ó, aqui é o trono de Deus, né, em cima do Monte Sião. Então, aqui está Deus. Essa sabedoria a gente só vai conseguir adquirir por um relacionamento direto com Deus. Se relacionando com Deus, ele vai transmitir para o nosso espírito. Lembra? O Espírito de Deus habita no espírito do homem. E aí o espírito, irmãos, o homem aqui que está casado com o espírito,
ele vai saber o que Deus está querendo passar para ele. Então, hoje, as pessoas alcançam muitos status, muita fama, só com conhecimento. Mas, de vez em quando, você vê uma pessoa rompendo, uma pessoa que tem relacionamento, uma pessoa que ela não, o conhecimento dela é espiritual, o conhecimento dela vem de Deus, é uma pessoa que adquire as coisas na oração. O homem espiritual, ele adquire as coisas na oração. Deus vai revelar coisa para ele aqui que as pessoas vão ficar de boca aberta. O cara nunca estudou na vida. Quem já ouviu falar? Tem um pregador que ele era do Gideão, que ele é deficiente visual. Ele falou assim que ele nunca leu a Bíblia, mas ele sabe a Bíblia de cor. Porque Deus deu a entender da Bíblia inteirinha para ele. É sabedoria. Ele nunca estudou a Bíblia. Ele, não tem como. Ele não nasceu cego, né? Ele se tornou cego depois, mas não fez aula nem nada. E ele falou que um anjo foi falando para ele tudo que... E ele vai pregar assim, ele vai ser tanto de cabeça. Ele abre sua Bíblia aí e tal, ele vai falando. Certinho, o jeito que está na Bíblia ele fala. Tem tudo na cabeça. Sabedoria, o Espírito de Deus. O cara é bom, né? Então, ó, o homem que é casado com o Espírito, a alma que é casada com o Espírito, o Paulo está escrevendo aqui, ó. Mas Deus tem revelado. Então, agora a revelação de Deus, o que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, nem sobre o coração do homem, ela vem por revelação do Espírito ao nosso espírito. Porque o Espírito é que conhece todas as coisas. Assim como o Espírito que está em nós é o mesmo Espírito de Deus, então ele passa a vontade de Deus para nós. Assim como que o homem, irmãos, se ele viver uma vida na carne, como ele não tem um Espírito para dar um direcionamento para ele, a alma não tem em quem se apegar, então a alma vai se apegar na carne, ele vai fazer só as coisas que é da carne. Aqui, como você tem um Espírito para reger a sua vida, a sua alma não vai se apegar à carne, a sua alma vai se apegar ao Espírito, e aí ela vai ter, então, as revelações das profundezas de Deus. Olha o verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, eu só me aproximo de Deus através do Espírito Santo. Por isso, eu já falei numa aula aqui a diferença de ser, você ter o Espírito habitando em você e você ser batizado no Espírito. Tá? Eu já falei, já está lá no canal da igreja. Verso 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, o conhecimento aqui, Deus ele dá de forma gratuita. O que Deus exige é um relacionamento com ele. Verso 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Você percebe que você precisa comparar as coisas espirituais com as coisas espirituais? Porque tem pessoas... Tem pessoas, irmãos, que tudo que é falado, ela toma aquilo como verdade, ela não vai consultar na palavra de Deus. Por isso que quando Paulo ele vai pregar em Bereia, o que os bereanos fazem? Os bereanos, eles pegam os pergaminhos e vai ver se o que o Paulo está falando está escrito nos pergaminhos. A Bíblia diz que a gente não pode julgar o profeta, mas nós temos que julgar a profecia. Qualquer profecia que alguém fizer, irmãos, tem que ver se ela está aqui, ó. Porque antigamente, no Velho Testamento, o que era ser profeta? O que pregava a palavra de Deus. Então hoje a profecia ela tem que vir amparada pela palavra de Deus, não essas profecias que a gente vê por aí, que não tem nada amparado com a palavra de Deus. Então, quem é espiritual discerne as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito é discernindo com as coisas do Espírito. Então, se eu quero saber se algo é espiritual, irmãos, eu vou ver se aquilo tem base na Bíblia. Ah, mas tem coisa que Deus não revelou. Então não é Deus, porque tudo que Deus tem para revelar está aqui, ó. Olha o tamanho que é a Bíblia. Saiu fora disso daqui, você pode falar que é experiência pessoal. Experiência pessoal a gente não pode julgar. Aí você pode falar o que você quiser, mas você não pode colocar isso como doutrina. Experiência pessoal. Tá? Doutrina, só se tiver 2 ou 3 versículos para poder amparar aquilo que você vai dizer. Então nós lemos aí o verso de número 12, né? O 13, agora o 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las,
porque ela se discerne espiritualmente. Então, esse homem natural aqui, ó, ele não entende as coisas de Deus, porque só discerne as coisas de Deus quem é espiritual. Ele é natural, para ele é loucura. Uma pessoa, irmãos, que não confessa a fé em Deus, você falar que uma mulher virgem deu à luz, ele vai falar que é mentira. Ele vai falar assim, então me prova na ciência onde que é uma mulher. Não tem. Por quê? Para ele é loucura. Mulher virgem conceber é loucura. Um homem caminhar sobre as águas? Não acredito. Mar se abrir? Não acredito. Por quê? Para um homem natural, as coisas espirituais é loucura. Então, olha como é facinho você identificar uma pessoa natural. Só que nesse meio aqui, ó, você viu? Eu coloquei 3 pessoas aqui, ó. O homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Esse daqui, ele ainda tem chance de se arrepender e encontrar Jesus e ser salvo. Agora, esse aqui, ó, o carnal, depois ele se torna espiritual e depois ele se torna carnal. O próprio Paulo vai falar aqui na palavra. Quer ver? Verso 15 está dizendo assim, ó, mas o que é espiritual discerne bem e ninguém consegue discernir, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Ao capítulo 3. E eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, e nem tampouco agora pode. Você vê que Paulo chama eles de carnais? Só que essa igreja aqui é a igreja de Corinto, irmão. Aqui o pessoal é batizado com o Espírito Santo, o pessoal aqui desenrola nos dons aqui, que é uma coisa linda. Só que Paulo está chamando de carnal, porque carnal é uma fase depois do espiritual, quando você se perde nesse relacionamento com Deus. O natural não tem nada com Deus. O natural, para ele, Deus não interfere nada na vida dele. Ele acha loucura. O espiritual é aquele que nasceu de novo. O Espírito veio habitar dentro do seu espírito. Agora ele tem um relacionamento com Deus. Ele viveu a experiência com Deus. Os dons já estão na vida dele. O carnal é quando ele passa por essa experiência. Ele passou por essa experiência aqui do homem espiritual, foi casado com o Espírito, viveu os dons. Só que ele não deixa o Espírito de Deus reger a vida dele. Ó, Espírito humano e o Espírito Santo. Ele não deixa o Espírito de Deus reger a vida dele. Ele sabe que Deus existe, ele sabe que Deus é poderoso para fazer, ele vê as coisas, ele flui nos dons, mas quem rege a vida dele ainda é o corpo, é a carne. É aquilo que você falou. Tem pessoas que, sempre no mesmo erro, se torna carnal. É nascido no Espírito, só que está casado com a carne. Agora aqui tem um problema. Esse aqui está por ignorância. Esse aqui já não tem mais ignorância. Esse aqui já aceitou Jesus. Esse aqui aceitou Jesus, mas não deixa o Espírito Santo reger a vida dele. Ele coloca limite. Deus pode ir até aqui, mas até aqui não pode. Aqui na igreja eu cultuo a Deus, mas na minha casa eu tenho uma vida secreta. Na minha casa quem manda sou eu. Na minha casa eu faço o que eu quero. No meu trabalho quem manda sou eu. Eu faço o que eu quero. Esse carnal aqui é aquele que quando alguém fala alguma coisa, ele é ofendido. Ele fala assim, eu me batizei, mas minha mão ficou de fora. Esse é o carnal. É aquele que fala, eu sou crente, mas não sou bobo, se mexer comigo o pau tora. É o carnal. É aquele que qualquer coisa ele está envolvido, ele quer tirar satisfação. Estão falando de mim, vamos resolver esse negócio agora. Porque no mundo o negócio era certo, aqui o negócio também tem que ser certo. Carnal. Ele não gera vida e paz. Carnal. Esse aqui, irmão, é inferno, vai de tobogã para o inferno. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala, para quem mais é dado, mais é cobrado. Esse aqui não viveu experiência ainda no Espírito. Esse aqui nem sabe o que é coisas do céu. Só que esse daqui já viveu, esse aqui já experimentou o novo nascimento, esse aqui já viveu, já experimentou os dons. Com esse daqui Deus já falou e já revelou coisas no profundo. Só que ele é carnal porque ele não deixa o Espírito de Deus guiar a vida dele, ele quer ser guiado pela carne. Então esse daqui tem uma condenação sobre ele. Por quê? Porque se ele não é regido pelo Espírito, ele é regido pela carne. E a carne, a obra que a carne gera é morte.
Então, por mais que você tenha relacionamento com Cristo, você vivendo esse estágio aqui de carnal, acabou, irmão. É daqui para pior, é daqui para o abismo. É você vivendo o que Lúcifer viveu. Teve com Deus, viu Deus, teve lá no paraíso, mas não valorizou o que ele tinha. Tá bom? Os irmãos pegaram aí? Tem alguma dúvida em relação a isso? Nós encerra aqui. Esse aí também dá pra gente levar para aquela passagem também, né? Quando fala sobre o ladrão da cruz, né? No último momento, né? Mas quando ele é natural, né? Natural. Quando ele já não entrou, não aceitou. Agora ele já é diferente, já viveu, já teve experiência. E saiu. Agora o natural não, ainda tem uma salvação, né? Ele nunca soube. Esse aqui agora, ele está correndo um risco de gerar pecado contra o Espírito Santo. E esse pecado não tem perdão. Então, esse carnal aqui, para ele ter salvação é muito difícil, viu? Sabe por que é muito difícil? Porque o carnal, ele já experimentou. A Bíblia não fala assim, ó, se faltar profecia, o povo se corrompe? Por quê? Porque a profecia é a palavra de Deus. Então a profecia é para trazer o ímpio para a presença de Deus, para ele se tornar espiritual. Então, se ele se tornou espiritual, não tem mais nada que vai atrair ele em Deus. Tudo que tinha para atrair ele em Deus já atraiu. Só que o problema é quando ele começa a conviver nesse ambiente, só que ele deixa de ser espiritual. Então, se ele deixou de ser espiritual e se tornou carnal, ele já está quebrando lei, está quebrando princípio, ele está desagradando a Deus. E esse camarada aqui, com certeza já pecou contra o Espírito Santo. Porque quando você lê em Coríntios aqui, ó, Paulo está chamando eles de carnal. E Paulo vai dizer, por que vocês são carnais? Porque um está dizendo que é de Pedro, outro está dizendo que é de Apolo, outro está dizendo que é de Jesus. Ele vai dizer, ó, no meio de vocês aí, ó, tem pessoas que estão tendo relação com a madrasta. Você percebe o grau? Pessoas que profetizam, que fluem nos dons, mas fazendo coisa que desagrada a Deus, envolvido em facção, em divisão, pecado que a lei de Deus condena, de ter relacionamento com a mulher do seu pai, com o marido da sua mãe, e por aí vai. Ele está fazendo isso. Então esse camarada aqui, dependendo do estágio que ele tiver, ele já pecou contra o Espírito Santo. E se pecar contra o Espírito Santo, não tem mais perdão. É o único pecado que não tem perdão, é o pecado contra o Espírito Santo. E como que eu peco contra o Espírito Santo? A gente vai falar isso aí na semana que vem. Mas o pecado contra o Espírito Santo é quando você atribui algo de Deus ao diabo, ou quando Deus está operando algo e você despreza aquilo que Deus está fazendo. Você se torna inimigo de Deus. Deus está trabalhando ali no negócio e você está com pedra de tropeço. Você está medindo força. Você sabe que Satanás, ele tem o título de Satanás, mas não é um adjetivo dele. Qualquer pessoa pode se tornar um Satanás, porque a palavra Satanás, ela fala assim, ó, adversário. É o significado da palavra Satanás. Satanás, o significado da palavra é adversário. Toda vez que você se torna adversário ou opositor, essa palavra é usada, é Satanás. Então, uma pessoa pode falar assim, fulano se tornou um Satanás, ela foi um adversário para mim. É uma palavra que existe, a gente não usa com frequência, mas a palavra Satanás quer dizer um adversário, alguém que se impõe. Então esse camarada carnal aqui, ele está se tornando Satanás, está se tornando um opositor às coisas de Deus, porque por causa dele está trazendo escândalo. Porque as pessoas olham para esse camarada que é carnal, né? Eu só vou conjecturar. Um camarada que pula, um camarada que roda, um camarada que profetiza, um camarada que prega, um camarada que canta, mas só quando está dentro da igreja. Fora da igreja ele tem 2, 3 mulheres, fora da igreja ele bebe, fora da igreja ele está envolvido com outras coisas. Então ele se tornou carnal. Ele traz escândalo aqui para esses que são espirituais. E aí, você trazer escândalo para esses que são espirituais e trazer escândalo para esses aqui que são naturais, a situação desse aqui é pior. E para ele se converter é difícil, porque foi aquilo que a gente falou, quando ele era natural, teve coisas em Deus que atraiu ele para Deus. Só que aqui no meio, ele se perdeu. Agora não tem mais o que vai atrair ele. Porque o Espírito Santo é quem te convence do pecado. O Espírito Santo está atuando aqui no seu espírito. Mas você não quer ser guiado pelo Espírito Santo, você quer ser guiado pela carne. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí agora, esse camarada aqui, ele vai julgar tudo, ele não vai mais se concentrar em nada, ele não vai mais acreditar em nada que se fala do altar. Porque ele não é mais guiado pelo Espírito de Deus. Tudo para ele vai questionar, ele vai duvidar, mas será que
que é desse jeito mesmo? Será que Deus vai fazer isso aí? Ele vai julgar. Tá bom? Então nós encerramos aí. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu desligar aqui a transmissão, a gente faz uma oração e a gente já retira as coisas.